Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição, mais uma videoaula. Agora vamos recomeçar com a lição de número 1. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo de nossa lição é de Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática de nossa lição, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, é importante que a gente leia, né? Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Muito bem, nós estamos com esse título, desta vez tão importante, que é a Carta de Paulo aos Efésios. No primeiro tópico de nossa lição, nós temos aqui autoria e data. Quem escreveu aos Efésios? Foi Paulo, né? Na maioria em todas as cartas dele, ele identifica logo no início ali, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, se você for ler lá em Filemão, Efésios, Coríntios, Gálatas, Tessalonicense, Colossense, você vai ver que ele dá, na introdução, ele se apresenta. Então, quem é o autor? Ele mesmo, né? O autor da carta de Paulo, como ele sempre apresenta. A data. Qual é a data? Quando é que foi escrito essa carta aos Efésios? Foi em torno de 58 a 63 depois de Cristo. Isto mesmo, foi no período que ele ficou preso, né? Não que ele não tivesse preso em outras situações, mas nessa época ele foi preso em Cesareia, depois foi preso em Roma. Então, é onde ele escreveu a carta, as cartas da prisão a essas epístolas, Efésios, Filemão, né? Colossenses. Então, nós vemos que a data é de 58 a 63 depois de Cristo, né? As cartas da prisão de Paulo. Paulo também tem dois nomes, Saulo e Paulo. Qual é o correto? Para você é Saulo ou é Paulo? Ele foi trocado de nome? Isso aí, Paulo tinha duas cidadanias, né? Paulo era hebreu, né? E Paulo era romano. Como explica isso? Lá em Atos 22, 3. Eu vou ler aqui na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 22, 3, para a gente dar sequência. Atos 22, 3. Rapidamente, para a gente não perder tempo, né? É importante a gente confirmar com as escrituras, apesar que você pode conferir depois, né? Mas é rápido, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3 em diante, diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Viu? Ele fala, quanto a mim, sou varão judeu, né?
Tem outras referências também. Atos 13, 9. Acho que essa aqui também. Estou aqui. Atos 13, 9. Para a gente dar sequência ali, sem perca de tempo. Atos 13, 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos dele, disse... não é essa passagem aqui, né? Essa passagem aqui fala do nome dele, que era Saulo. Atos 22, 3. Na outra passagem aqui, Atos 13, 9, Atos 22, 13. Filipenses 3, 5. Colossenses, Romanos. Vamos achar aqui rapidamente. Gálatas, Efésios, Filipenses 3, 5. Vamos ver aqui. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Mais uma confirmação que ele era hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então Paulo tinha essas duas cidadanias. Era um romano. Também é interessante que naquela situação de Atos 22, 28, depois você confere lá, Atos 22, 28, quando ele foi apresentado ao tribuno, né, ele respondeu, o tribuno conversou com ele e falou assim, você é romano? Ele falou assim, eu sou. O tribuno falou assim, por grande soma de dinheiro eu conquistei essa cidadania. Ele falou assim, mas eu sou de nascimento. Então Paulo era romano, era judeu. Paulo era uma pessoa muito culta. Ele sabia o que falar na hora que falar, né? Sobre a cidadania de Paulo, nós já vimos ali em Atos 22, 28 que ele fala que era romano de nascimento. E já vimos também em Atos 22, 3, Atos 13, 9, Filipenses 3, 5, que ele era hebreu, né? Então como que resolve isso aí, né? Sobre a cidadania de Paulo, os pais de Paulo, né, eram pessoas muito influentes, fabricantes de tendas, e por isso que Paulo também herdou essa profissão, até mesmo porque para ser um fariseu, uma pessoa, né, zeloso da lei, fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi treinado para essa função, né, para esse trabalho. Então, as pessoas que eram influentes, por exemplo, Tarso, na Sicília, era uma província romana, uma colônia romana. Então, se você nascesse numa colônia romana, você tinha direito à cidadania romana. E Paulo nasceu onde? Em Tarso da Cilícia, né? Os pais deles, talvez fosse até romano o pai dele, mas o fato dele nascer ali, naquela província romana, já lhe dava o direito de cidadania. Outro ponto também, se os pais dele prestassem algum serviço ao governo romano, né, ao imperador, ao general, enfim, ao governo romano, e fosse bem aceito, fosse um trabalho bem prestado, ele também poderia adquirir a cidadania romana, né? Isso é também interessante. Outra coisa interessante é que nós vimos aqui sobre o tribuno, né, que arguiu a Paulo e falou, por grande soma de dinheiro conquistei essa cidadania. Então você poderia ser um cidadão romano se comprasse a cidadania romana, ou se morasse nas províncias romanas, né? E Paulo, ele adquiriu agora. Se é pelo fato dos pais dele ser influente e que prestou grande serviço ao governo romano, pode ser. Paulo nasceu em Tarso da Cilícia, e isso dava o direito a ele de ser um cidadão romano, pode ser, é o que mais provável. Então, por isso que na hora lá de se defender, ele falou assim, ué, vocês vão bater no cidadão romano? Vocês vão prender, açoitar um cidadão romano? Ué, mas você é romano? Sou. Eu, por grande soma de dinheiro, conquistei isso, o tribuno falou com ele, e você? Ele falou assim, eu sou de nascimento. E ele era hebreu, então era romano. Então, uma pessoa muito culta, um vulto do mundo antigo, da pregação do evangelho, uma pessoa fenomenal, né? Por que Saulo?
talvez uma homenagem que seus pais tenham feito ao rei Saul, né? Ao rei Saul, então colocou Saulo, então o nome hebreu Saulo. Quem sabe uma homenagem que ele fez ao rei Saul? É uma hipótese, né? Segundo os eruditos, pode ser, bem provável que seja. Agora, por que em todas as suas cartas ele se apresenta como Paulo, né? Paulo, pequeno, Saulo, solicitado. Por que ele se apresenta como Paulo e não como Saulo? Sendo que o próprio Jesus, lá no caminho de Damasco, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Falou em hebreu com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele se apresenta nas 13 cartas dele como Paulo e não como Saulo. Porque Paulo é um nome mais romano e para ele pregar aos gentios, talvez ele tivesse que, né, facilitar as coisas. Se ele falar Saulo, esse camarada aí vem pregar para nós aqui, não. Então, para facilitar, né, a politicamente correto, para que ele pudesse ter mais intimidade, se achegar mais, então ele, né, provavelmente se apresentava como Paulo, porque Paulo era um nome mais conhecido, mais próximo, mais íntimo dos romanos. Ok? Deu para entender aí? Então essas cartas foram escritas da prisão. Paulo foi um homem muito perseguido por causa da pregação do Evangelho. E ele foi preso em Cesareia, depois jogava para lá, empurrava para cá, entregava para Félix, entregava para Festo. E onde esse homem vai? E acabou que foi para Roma. E chegando em Roma, ficou preso lá em Roma também uns 2 anos. E ali ele aproveitou seu tempo, né? Não para murmurar, não para reclamar de Deus. Ele aproveitou o tempo de prisão, né? Para um homem igual Paulo, foi um tempo proveitoso. Ele aproveitou para escrever, né? Para facilitar a vida dos irmãos. Tópico 2, vamos caminhar para o tópico 2 de nossa lição, muito importante, muito boa essa lição, por sinal. Destinatários, né? Destinatários, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, uma cidade muito importante, a cidade de Éfeso na época, né? Me parece a 4ª maior cidade do Império Romano. Uma cidade que tinha 500 mil, né? Parece que 500 mil pessoas, 500 mil habitantes, um anfiteatro que cabia 25 mil espectadores, pensa, né? Então uma cidade que tinha muito recurso, anfiteatro, pista de corrida, né? Arena de luta para as pessoas, luta entre homem e animal, luta entre homens e homens. Então uma cidade muito interessante na época, né? Só que na época de Paulo, essa cidade estava passando por um processo econômico, porque o porto de Éfeso não estava podendo receber navio naquela época que Paulo esteve ali, por causa de alguns problemas, né? De política, enfim, certamente. E então, de que aquela cidade vivia? Cidade que tem porto, né, igual Rio de Janeiro, igual Santos, São Paulo, são cidades que têm um fluxo, né, de modais muito grande. Ali fica próximo, ali fica tudo, fica uma facilidade de transporte muito grande. E ali que chegam os recursos da cidade, que saem os recursos da cidade, vai e vem, né? E naquela época tinha ali o templo de Ártemis, né? A deusa Diana, a deusa dos Efésios. E era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. E naquela cidade ali era um pecado muito grande, uma promiscuidade muito grande. A Diana dos Efésios, Ártemis, era a deusa do sexo. Então ali a prostituição rolava solta. Naquelas ruas, as ruas de Éfeso eram revestidas de mármores, né? Que coisa interessante, né? Era uma cidade bem interessante. Mas as prostitutas tinham passe livre ali. Por quê? Porque a deusa Diana, Ártemis, era a deusa da fertilidade. E isso tudo não tinha nada de santidade nisso. E então aquela cidade era uma cidade que vivia do turismo, vivia na exploração do turismo.
e as pessoas iam muito ali. Era tanto que a tesouraria, né, do templo de Ártemis tinha tanto dinheiro, que emprestava para o povo da cidade. E segundo os eruditos, segundo a história, até os reis pegavam dinheiro emprestado ali. Então pensa, Paulo pregando para o povo de Éfeso, numa época, numa situação, num contexto desse, né? Então foi muito difícil para o apóstolo, né? Foi tanto que foi perseguido, foi preso e aquelas coisas todas. Mas ali estava o templo da Diana, era a padroeira da cidade, uma coisa assim, sabe? Então a deusa da fertilidade, a deusa do sexo, era muito forte ali o turismo, a economia girava em torno disso, né? Girava em torno disso. Nós vemos aqui no item 3 da nossa lição, que é essa sobre esses destinatários, a religião ali, né? A religião, a economia, a sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, tá vendo? Então os artesãos ali, as pessoas faziam aqueles nichos de prata, vendiam nos templos, né? Razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, Atos 19. Então ficaram alarmados contra a idolatria que Paulo pregou ali, falando sobre o amor de Deus, falando sobre a santificação, sobre uma vida plena com Deus. Então, o que acontece, né? É o que acontece muitas das vezes com os evangelistas e com os pregadores. A igreja de Éfeso. E Paulo ali, né, teve uma igreja. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Trabalhou naquele perímetro ali, naquela grande cidade, né? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Nem sabiam o que era. Já ouviu falar no batismo do Espírito Santo? Nunca ouvimos falar. E Paulo impôs as mãos ali, começaram a falar novas línguas e profetizavam. A obra de Deus é uma obra diferente, é o que eu estava falando semana passada. É uma obra de sobrenatural. Deus faz acontecer, né? Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou para os gentios pregando em salão alugado na escola de Tirano. Então, teve ali um bocado de trabalho, bastante serviço. Paulo ia para um lado, quando apertava ele ia para o outro, mas sempre ia pregando a palavra de Deus, a ponto de ser, né, criticado, condenado, e teve que se defender. Eu achei interessante naquela parte que ele foi levado ao tribuno, né? E eles apertam ele ali e ele usa dos seus recursos. Ele tinha 2 cidadanias e ele, pôs a carta na mesa. Falou, vai bater num soldado, num romano? Vai bater num cidadão romano? Mas você é romano? Sou. Eu, por grande dinheiro, eu achei interessante esse negócio aí. E ele fala, eu sou de nascimento. Então o homem calou a boca e todo mundo falou assim, esse homem é romano, cuidado com ele. Não bate nele não, não faz nada com ele não. E interessante que o sumo sacerdote Ananias, né, bateu nele. E ele ficou nervoso. Essa parte também é interessante. Tudo nesses episódios aí dessa cidade. E o sumo sacerdote bateu nele. Mesmo ele falando, eu sou assim, não, bateu nele. Aí ele falou assim, parede branqueada. E ficou nervoso, chamou o homem de parede branqueada. Aí os homens falaram assim, ele é o sumo sacerdote de Deus, ele está falando mal do sumo sacerdote de Deus. E ele falou assim, irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Então você vê o respeito, né, que se tem com o homem de Deus. Não brinque com o homem de Deus, não calunia, não fale mal do homem de Deus, não. Respeite, né? Filtre as coisas, não saia aí desesperado falando, não. O item 4, saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido, né? Não mereciam, mas Deus sempre, nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou, né? Isso é muito importante. Então o templo de Artemis era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E Paulo ali naquela cidade, tanta idolatria. Para onde ele foi parar, né? Onde Deus mandava ele, ele ia. E ele foi ali e pregou a palavra de Deus naquela cidade de tão grande que era, com tanta idolatria, né? Eu não quero
jamais criticar ninguém, mas os homens de Deus, eles muitas das vezes não escolhem para onde quer ir, né? Deus manda ir e eles vão. Lembra do caso de Abraão? Vai para um lugar que não sabe, que não sei, e Deus mandou, e hoje nós somos semente disso aí, né? Da fé de Abraão, da obediência de Abraão. Isso aí é muito espetacular. Paulo, ele fazia a obra de Deus, ele fez as viagens missionárias dele, ele pregou o mundo antigo, e ele fazia de judeu para ganhar judeu, fazia de gentil para ganhar gentil, fazia de tudo para ganhar todos, né? Esse é o argumento dele. Então, isso aí é o desejo. Às vezes a gente não pode ter preconceito com relação às pessoas, né? A gente prega a palavra de Deus, fala do amor de Deus. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa videoaula maravilhosa, um assunto tão importante que fala sobre Paulo escrevendo aos Efésios para fortalecer os irmãos ali, né, no meio de uma cidade tão perigosa, tal como as grandes metrópoles, né? Rio, São Paulo, Salvador, as grandes cidades, muita gente, muito problema, muito perigo, e a igreja de Cristo está aí, né, lutando, triunfando, pregando a palavra de Deus, fazendo com que possamos levar uma palavra de conforto, de consolo, né, enfim, de salvação, de libertação. As pessoas estão sofrendo. É interessante que nessa pandemia o governo liberou aí os templos para pregar a palavra, falou assim, porque a igreja é muito útil à sociedade, e é mesmo, né? Se você for ver, a igreja liberta as pessoas do vício da bebida, do vício da droga, né? Da cocaína, dessas coisas terríveis aí, do crack, e tantas pessoas que a igreja consegue retirar, né, da lama, do lodo e trazer para a casa de Deus. Isso aí é um voto, né, que o governo dá, fala assim, realmente a igreja merece respeito, né? A igreja é de Deus, a igreja não é do homem, a igreja é de Deus, e vem fazendo obras espetaculares assim como Paulo fazia. O tópico 3, vamos para o tópico 3 de nossa lição. Essa lição é espetacular, não é pena que isso aqui é mais uma pré-aula, né, para abrir os assuntos, abrir as ideias, para quando chegar na aula presencial, no domingo de manhã, normalmente as igrejas, né, fazem esse ensino bíblico aos domingos de manhã, né, para os irmãos que dão aula já chegar ali com a ideia, né, uma ideia melhor sobre as aulas. Ali tem perguntas e respostas, tem debate, é legal, aí funciona bem. Aqui é mais para você ter uma ideia, é muito importante. O tópico 3 de nossa lição, propósito e mensagens. A maioria dos crentes vinham de um mundo helênico ali, né, de uma mistura, né, os gregos, gentios, as pessoas ali que não faziam parte, né, os samaritanos, não faziam parte daquele grupo, né, do berço da palavra. Então, cheio de manias, de mazelas, de mistérios, e Paulo queria mostrá-los um novo estilo de vida. Ser cristão, irmãos, é ter um novo estilo de vida. Às vezes a pessoa fala assim, já gostou? É um novo estilo de vida, né? Um novo comportamento, mas isso é debaixo da obediência, da submissão a Deus, né? De um carinho especial, onde Deus é a cabeça, a igreja é o corpo, então nós andamos debaixo da graça de Deus. Então, aquela cidade, aquele povo, vinha de uma mistura de gente muito grande. Paulo pregou a palavra de Deus, ele pregou o evangelho, implantou a igreja ali e tem que discipular o povo. Então, esse propósito era para que os irmãos tivessem uma vida melhor, mostrando um novo estilo de vida, uma vez que viviam uma vida imoral e de vícios. Olha, irmãos, uma vida imoral e de vícios não é uma vida que norteia uma família, não, né? Por isso que as pessoas, quando têm um encontro com Cristo, elas se libertam dessas coisas, porque não traz benefício espiritual nenhum. Pode trazer alguns momentos de alegria, sim, mas benefício espiritual nenhum. E quantas vezes nós temos péssimos exemplos em nossa sociedade de pessoas que entram por esse caminho do vício, da droga, da bebida e perdem a sua família por causa disso. Então aquelas pessoas ali, né, e também as pessoas adorando outros deuses, né, igual os índios, adora sol, adora lua,
adora a terra. Por quê? Porque não tem noção da criação de Deus, não tem noção da profundidade do Evangelho. Por isso que tem que ter um Paulo, tem que ter missionários, tem que ter evangelista, homens chamados por Deus, vocacionados por Deus, para levar uma palavra de amor às pessoas, né? A mensagem, o terceiro tópico é propósito e mensagem. A mensagem que Paulo queria levar aos Efésios, né, que estava vivendo numa cidade com tanta idolatria. Pensa numa cidade que tem a deusa do sexo, a deusa da fertilidade, dando pompa, né, e crédito a todo tipo de prostituição naquele lugar, né? Então Paulo quis dizer para os irmãos: olha, vocês não se iludam com o modismo dessa cidade, não. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Se tem um comando, o corpo obedece, né? Então, ou seja, tudo que Jesus ensinou contra as hostes do mal, ele estava mostrando aos Efésios que espera-se que a igreja naquele local pudesse, né, se espelhar nos ensinos que passaram por ali. Ali teve o João, né, o apóstolo, teve Timóteo, Áquila e Priscila. Então são pessoas que foram ali para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Assim como no Brasil chegaram os missionários em 1910, começou com a igreja anglicana, né, no início, a igreja Assembleia de Deus, denominações que vieram um pouco antes e começaram a ensinar a palavra de Deus. A escola dominical, né, começou lá em São Cristóvão, depois aqui em Petrópolis, pertinho da gente aqui. É a preocupação com o ensino da palavra, né? Isso é muito importante. Então, a gente encerra aqui falando sobre essa conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Irmãos, a gente não tinha jeito para nós. E Deus enviou o seu Filho para derramar o sangue. Todo mundo conhece essa história, né? Mas é pouco observada, que Jesus subiu ali no Calvário, naquela cruz, foi crucificado, derramou seu sangue para quê? Em vão? Não pode ser em vão. Mas que Deus nos abençoe, queridos, né? Eu vou despedir aqui, desejando dias melhores para vocês, pedindo a Deus que a graça dele seja sobre a vida de vocês. Medite na palavra de Deus, procure ler a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia na sua casa, compre uma Bíblia, medite na palavra de Deus. Esse mundo está aí assim, ó, andando, então, uma coisa assim absurda, né? Tanta imoralidade, tanta violência, tanta corrupção, e o mundo está indo de mal a pior. Os valores de família estão sendo invertidos. Mas que Deus tenha misericórdia desse Brasil e de todo o povo brasileiro e do mundo, né? Porque onde há um ser humano, há uma vida, há um espírito, né? Há uma vida espiritual, há uma alma que interessa para Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família nesta noite, ou nesse dia, né, que estou gravando aqui à noite, mas que Deus possa abençoar toda a sua família e guardar e proteger, em nome de Jesus. Amém. Vou desligar aqui.